Ok, gente, vamos pro próximo então? Ó, como eu falei, formatação de web novel, apresentar um capítulo de história fictícia. Agora eu vou pro próxima exigência de um classe F, tá? Exigência de estudo e apresentação pro tutor. Lembrando, a terceira exigência do teu capítulo não apresenta vício de linguagem de internet. O que é isso? Vício de linguagem de internet? Vício de linguagem de internet? Exatamente. É esses aí que eles estão escrevendo. VC também, né? TBM, MLK, o Q, PQ, Q. Essas coisas assim são internetês, tá? Mas tem outros problemas também. Escrita errada é aquela que você fala, você escreve como fala. Tem gente que escreve e daí com i, quando é e daí com acento no i no final. Quando a pessoa fala e aê, não é tudo junto, é a e aí com acento também. O pra tá correto, tá? O pra tá correto, não é de vício de internet. Mas o que acontece? O pra, ele é uma redução da palavra para, mas ele tem que ter um apóstrofo ali. Muito escritor de poesia, lá de 1900, já fazia isso. Ele reduzia com um apóstrofo. Acabou ficando tão conhecido pelo povo, a fala dessa maneira, que acabou sendo, né, colocada dessa forma. Mas tá errada, tem um apóstrofo. Mas eu recomendo que vocês escrevam para no narrador e pra no diálogo, tá? Não tem nenhum problema. Pode usar na redação de Enem. Também tem aquele vambora. Vocês devem falar, né? Vambora. É junto tudo. Então ele tem um apóstrofo ali. São a mistura de duas palavras. Vamos embora. E tem um último problema que eu quero ressaltar aqui com vocês. Prosódia. Prosódia em verbo, né, querido Camo? Você gostaria de falar um pouquinho? Prosódia. Ai, meu Deus do céu. Tá bom minha voz, hein? Tá bom. Pode falar. Tá de boa, tá de boa. Bom, não, só vou dar um Vocês vão entender na execução. um exemplo, né? Porque, na verdade, é a questão do verbo no infinitivo e o verbo no indicativo, né? O pessoal O que é o verbo? O que é esses bastante. verbos aí? Escreve pra eles. Tá, vamos lá. Conhecido verbo no infinitivo. Deixa eu pegar um verbo comum que dá pra... Falar. Ah, pode ser. Falar. Né? O verbo no infinitivo sempre vem aí com o R no final. Né? É o conhecido, é o nome do verbo. Né? Esse é o verbo do infinitivo. O que acontece é que muitas vezes a pessoa uma pessoa fala, né? E aí o R some, né? Eu conjugo o verbo. E aí o R some, aí fica fala, né? Uma pessoa fala, né? Não o ato de falar. E no internetês, a gente costuma, geralmente, né? Excluir esse R mesmo quando tá no infinitivo, mesmo quando a gente fala. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo. O falo, falou. Não, mas esse é outro caso, né? Esse é outro caso. Ali, por exemplo, ó, o menino colocou, eu queria falar, né? Eu queria falar. Eu não falei, eu queria falar. Né? Eu posso até colocar, né, para ficar mais certinho, um acento no A do final, para que fique um som de infinitivo, mas esse caso não é muito correto, mas é muito utilizado em estilística quando a gente vai falar de pessoas falando de forma regional, vamos assim dizer, né? Não pode ser utilizado em diálogos e tal, mas não pode ser utilizado, por exemplo, como voz de narrador, né? Vou te contar, né? Se você escrever vou te conta, né? Então, tá escrito vou te conta, não tá escrito vou te contar, né? Faltou o acento ali. Ou o certo seria vou te contar, o R no final, para você puxar a sílaba tônica no final do verbo. Mas isso é a parte básica na questão da prosódia no verbo, né? Tem, dependendo
da conjugação que vou fazer e tudo. Mas o erro maior que encontro é o pessoal escrevendo dessa maneira, esquecendo do R no final quando o verbo tá no infinitivo. Só pra deixar claro, tá, gente? Prosódia é quando nós encontramos o acento tônico na palavra. E nós estamos colocando o acento tônico porque falar é diferente de fala. Aí nós colocamos isso na escrita de diálogo, principalmente, tá? Porque aí deixa claro que você estava tentando usar infinitivo. Eu sei que é chato, tá? A palavra assusta também. Tem muita coisa que assusta na gramática, mas não se preocupa. Tudo de acordo com o tempo. Vocês vão aprender devagarzinho e vocês não vão aprender com o nome exato. Claro, mais tarde vão aprender o nome. Só que por enquanto é mais fácil falar. Vocês têm que colocar acento quando vocês estão tentando falar no infinitivo, só que com aquele jeitinho mais soltinho. Nós vamos falar dessa maneira. Quando uma pessoa tá falando com regionalismo, ele fala soltinho, não se fala todas as palavras bonitas. É a mistura. Por exemplo, tem um menino aí do Distrito Federal. Ele mistura plural com singular. Os meninos vai te pegar. É nós também. Tem gente que fala assim. Não está incorreto no diálogo. Porque pessoas falam assim. Só que numa narrativa tá errado. Então, quando nós estamos tratando de vício de linguagem da internet, narrativa correta, diálogo pode estar incorreto. Mas está no contexto certo para estar incorreto.